Bom dia, gente. Vamos lá, então. Aqueles que estiverem atrasados, conseguem acompanhar aí pela gravação. A ideia, gente, é que tanto o Diogo, nosso presidente, quanto o Edson, presidente da FENAPREV, possa falar das novas projeções que a gente está fazendo para o ano de 2025. Lembrando que a gente vem fazendo revisões periódicas, trimestrais. No entanto, a gente fez uma grande divulgação que foi em dezembro do ano passado, na coletiva de imprensa. Então, a maioria tem esses números aí que foram divulgados no ano passado, e a gente quer poder explicar para vocês as mudanças que aconteceram ao longo do ano e o impacto que isso tem trazido para os dados da Previdência, dos dados do setor como um modo geral. Então, a gente está tendo aqui a oportunidade de esmiuçar como que deve fechar o ano de 2025, e a gente deixa para a coletiva de dezembro, dia 11 de dezembro, o encerramento do ano, mais focado nas projeções para 2026 e outras divulgações que a gente fará na oportunidade. Então, aqui a gente não vai falar de expectativas para o próximo ano, mas vai se concentrar no que já aconteceu e os números que devem serem fechados até dezembro, tá bem? Então, eu vou abrir a palavra para o Diogo Oliveira, o presidente da CNSEG. O Diogo Clóvis vai passar os slides, tá? Tá ótimo, então. Vocês já estão vendo os slides, né? Então, bom, muito bom dia. A gente vai apresentar aqui a nossa revisão das projeções, né, para o setor esse ano. Pode passar o próximo slide, Clóvis. E a ideia é um pouco a gente avaliar também, né, as razões por trás desses números. Então, bom, primeiro slide, só para lembrar, né, a composição do setor. Nós hoje temos 138 seguradoras, 13 entidades de previdência, 128 empresas de resseguro, 896 seguradoras e operadoras de plano de saúde suplementar. O setor tem 272 mil empregos diretos, 18 sociedades de capitalização e 146 mil corretores. Digamos, são números bem impressionantes, né? Números realmente que revelam a magnitude do setor de seguros no Brasil. Próximo, Clóvis. Bom, a gente já entra aqui direto na tabela com os números das projeções. Vocês têm aí na coluna à esquerda, né, o que foi o realizado em 2024 até o mês de agosto e o que foi o realizado em 2025, também até o mês de agosto. Então, olhando, né, no geral, o setor como um todo, né, o setor segurador como um todo, teve um crescimento de 4,2%. O setor de saúde teve um crescimento de 12,2%, né, e o setor segurador sem saúde teve uma redução de crescimento de 2,8%. E essa redução ela é explicada totalmente pela redução, né, na Previdência Aberta, particularmente no VGBL, que apresenta uma redução de 15,8%. Né? Com isso, o conjunto, né, dos produtos de cobertura de pessoas tem uma redução de 8%, embora os outros ramos tenham um crescimento positivo. Né? O seguro de vida, por exemplo, está crescendo 11,2%. O prestamista crescendo 5% e assim por diante. Então, o impacto é basicamente causado pelo VGBL. Só Nos lembrando aqui, ramos... Diogo, que setor segurador é só os dados até junho. A gente põe Não, até até o agosto. asterisco. Aqui até Não, mas agosto. saúde, a gente tem até Saúde junho, até junho. que são os dados que a ANS Certo. divulga, né? Diferentemente da SUSEP. Então, só esse adendo aqui. Ok. Bom, continuando então, a gente vê que o setor de danos, né, que são os produtos que cobrem bens e responsabilidades,
tem um crescimento de 6,5%. Aqui, o setor de automóvel, né, que tem um peso grande também, tem tido um crescimento de 5,3%. Basicamente, isso tem a ver com redução de preço de seguro de automóvel nesse primeiro semestre, principalmente. Os demais ramos têm um desempenho muito interessante, né? O patrimonial crescendo 12%, né? O residencial crescendo 8%, o condomínio crescendo 32%, né? O conjunto de riscos financeiros, né, crescendo mais de 15%, né? O garantia, em particular, crescendo 21%, né? E o único que tem um crescimento negativo aqui é o setor rural, que basicamente foi impactado pela redução dos recursos alocados no seguro rural pelo governo. Nós tivemos no ano passado um orçamento de aproximadamente R$ 1 bilhão, e esse ano os recursos foram reduzidos para um pouco menos de R$ 500 milhões até o momento. Então, isso causa uma redução, né, aí de 6% no seguro rural, compondo então esse resultado total do setor, né, segurador sem saúde, né, de uma queda de 2,8%. Podemos passar o próximo slide, Clóvis? Bom, é evidente que esse desempenho, então, ele vai impactar as nossas projeções para frente, né, e isso condiciona um pouco o resultado geral, né, para 2025. Então, nessa tabela vocês têm aqui o que foi a arrecadação do ano cheio de 2024, né? Na coluna seguinte, a gente tem a nossa projeção de valor nominal de arrecadação que nós tínhamos lá em dezembro de 2024, né? Aqui a gente vê que a nossa projeção lá em dezembro de 2024 era de um crescimento do setor segurador sem saúde de 8,8% e do setor segurador como um todo de 10,1%. Na coluna seguinte, você tem a nossa projeção atual de arrecadação, né? Primeiro, nesse laranja um pouquinho mais escuro, é a projeção atual, né? A projeção agora feita em outubro. Então, essa projeção mostra que nós estamos prevendo para esse ano, né, um crescimento total do setor segurador de, né, quase 2%, né, 1,9%. Né? A saúde mantém um crescimento relevante de 9,6%, e o setor segurador sem saúde, na nossa projeção, uma redução de 3,7% esse ano, que é causado principalmente, né, quase que totalmente também, pela projeção de redução do crescimento do VGBL, que é causado particularmente pela incidência do IOF no VGBL, que foi colocada pelo governo a partir de maio. Então, vendo aqui essa projeção de menos 19% no VGBL, né, na Previdência Aberta, ele vai, né, levar a projeção do grupo de cobertura de pessoas para menos 10%, embora, né, novamente, os outros ramos todos têm um crescimento bastante significativo, importante, né? Vida crescendo mais de 11,5%, prestamista crescendo 4,7%, né? O conjunto seguros de pessoas crescendo 7,9%. Né? Quando a gente olha a projeção dos produtos de danos e responsabilidades, a gente tem um crescimento de 7,2%, né? Bastante substancial. Muitos ramos aqui crescendo acima de 10%, né? O patrimonial crescendo 10%, o habitacional crescendo 12%, transporte, né, crescendo 3,8%, não, peraí, transporte 3,8%, riscos financeiros 14,7%, e novamente, né, dentro desse conjunto, apenas o rural apresenta uma redução de 2,7%, porque, né, a gente continua com a expectativa de que os recursos alocados no seguro rural não serão, né, não serão
realocados. O governo, né, tinha um orçamento também de quase R$ 1 bilhão para o seguro rural e ele fez um contingenciamento de 500 milhões nesse orçamento. Então, não há expectativa de que esse contingenciamento seja revertido, portanto, a nossa projeção para o seguro rural, né, mantém esse negativo de 2,7%. Podemos passar então adiante, Clóvis? Bom, eu acabei que fui comentando um pouco, né, ao longo da leitura aqui das tabelas, mas a gente trouxe para vocês aqui um pouco do racional, né, dessas projeções para alguns produtos, né? Então, automóvel, né, a gente está tendo esse ano aqui, né, um crescimento um pouco mais de 3%, né, nos emplacamentos, né? A Fenabrave tem aí uma projeção para o ano de 3% de crescimento, mas também é um setor que tem tido um crescimento grande, né, das vendas de veículos híbridos e elétricos, né, que cresceram aí mais de 50% até setembro, né? E também a gente tem um crescimento das vendas no varejo para as pessoas físicas, mas também um crescimento em frotas. Então, né, isso muda um pouco a dinâmica do seguro de automóvel. Pode passar o próximo, Clóvis. Eu trouxe aqui uma tabela, um gráfico, né, que é interessante para ver, né, como tem mudado ao longo do tempo, né, essa participação entre varejo e venda direta no mercado de automóvel brasileiro, né? Você vê que ali no início da série, né, em 2020, né, a venda direta para PJ, para frotistas, era menos de 40% das vendas totais de automóvel. Em alguns momentos, né, era perto de 30% e a venda direta para pessoa física era 70%. Ao longo do tempo, esse diferencial foi sendo reduzido. E aqui no final a gente está chegando quase que 50, 50-50. Então, isso impacta também o setor de seguros, porque, né, os frotistas normalmente, né, não fazem o seguro ou fazem, né, um formato diferente, né, no seguro de automóvel. Pode passar o próximo, Clóvis. Bom, o seguro residencial também, né, tem crescido, basicamente pelo crescimento do mercado imobiliário, né? Então, a gente tem lançamentos, né, cresceu 19%, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, 26%. Então, isso tem dado uma dinâmica muito interessante, né, de crescimento né, dos produtos relacionados com isso, né? Então, o residencial cresce 8%, condominial 32% e o habitacional propriamente 12%, né? Então, é um mercado que está, né, com uma dinâmica, né, bem forte, bem interessante e bem sustentável, né? Porque esse é um mercado que está com projeção de continuidade de crescimento aí nos próximos anos. Pode passar, Clóvis? Bom, o rural acaba que eu já mencionei essa questão dos recursos, né? E, né, o grande prejuízo dessa questão do seguro rural é o fato de que a gente vai ter uma redução muito grande de área coberta, né? O que vai aumentar ainda mais o gap de proteção de seguro na área rural no país, né? Então, a gente já chegou a ter, acho que está no próximo slide, Cláudio, pode passar. Era esse que eu queria falar, exatamente. A gente já chegou a ter, né, mais de 16% da área coberta com o seguro rural, e a nossa projeção é que esse ano a gente deve chegar perto de 2% apenas de área plantada. E o slide anterior mostra isso, né, mostra o motivo disso, que é exatamente a redução dos recursos do governo destinado ao seguro rural. É bom lembrar que o seguro rural, né, mais de 90%, da área coberta no seguro rural é relativa a pequenos e médios proprietários. Portanto, esse é um programa do governo que ajuda esses
produtores, né, de pequeno porte a fazer, né, o seguro da sua produção. E na falta desse recurso do governo, esses proprietários, né, têm pouca capacidade financeira e acabam assumindo o risco e optando por não fazer o seguro, né, o que realmente coloca em grande risco esses produtores. Lamentavelmente, é uma circunstância que está fora do nosso alcance, porque basicamente, né, o motivo aqui é a restrição orçamentária do governo. E, bom, dispensa comentários que a situação fiscal, né, do país é bastante difícil. Então, esse tema é que tem impactado o seguro rural. A gente continua trabalhando no Congresso e junto ao governo para reverter isso, mas até o momento essa é a foto que a gente tem. O próximo slide. ah, Bom, o tema de riscos financeiros tem sido um setor que tem crescido muito fortemente nos últimos anos, né? Produtos como garantia judicial, principalmente, garantias para obras e licitações. Então, esse setor tem sido muito dinâmico e a gente está vendo uma continuidade dessa dinâmica. Então, nossas projeções, né, são de um crescimento aí de 14% para riscos financeiros, 5% crédito e 17,9% em garantia. É um produto que tem um apelo financeiro muito importante, porque o garantia judicial, né, principalmente, ele oferece um custo para o cliente que é muito mais baixo do que outras opções, né? Como, por exemplo, fazer o depósito judicial ou a fiança bancária, né, que são, né, produtos que competem com os produtos de seguro-garantia, mas que têm um custo mais elevado. Então, né, a gente também vê que esse mercado deve continuar crescendo aí nos próximos anos, né? Por isso a gente está até elevando aqui as projeções para 2025, né, nesses produtos. Bom, eu vou passar a palavra ao Edson, que vai explicar com mais propriedade aqui os impactos do IOF no VGBL, mas resumidamente a mensagem que eu quero deixar é de que o setor de seguros está muito bem esse ano, está crescendo em todos os ramos, exceto aqueles que foram impactados por decisões externas, no caso, decisões de governo. Afora isso, a dinâmica da economia, a dinâmica da renda, o investimento que as empresas têm feito em divulgação, em novos produtos, em melhoria da experiência do cliente, tem dado muito resultado. A gente tem visto a demanda por seguros continua crescendo, o interesse pelos produtos de seguro continua crescendo e muitos produtos se mostram interessantes do ponto de vista econômico também para os clientes. Então, a gente continua muito firme, o setor de seguros está indo muito bem esse ano. Não vamos falar agora, mas nós vamos trazer as projeções também para 2026 e certamente serão projeções muito positivas, exceto, como eu disse, esses ramos que foram afetados, né, por decisões do governo. Então, eu vou pedir ao Edson aqui, Edson, por favor, que passe, né, um pouco mais em detalhes essa questão do IOF e do VGBL. E aí, no final, a Muito gente bem. abre para perguntas, né, pessoal? Então, fique à vontade. Bom Vai lá, Edson. dia, bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve aqui para deixar mais espaço para as questões que vocês eventualmente tenham. Antes de entrar na questão do IOF, eu só queria destacar a boa performance dos seguros de risco de pessoas, né? O Diogo passou ali, mas Se vocês puder viram. voltar, bota de volta a tabela lá, Isso, só Clóvis, por 30 favor. segundos, aquela tabela de números, né? Pode colocar já de projeção do final do ano. Ali a gente vai perceber que, no que se refere a seguros de pessoas, né, de risco, a gente está prevendo aí um crescimento de 7,9%, com destaque para seguro de vida de 11,6%. E se a gente abrir
esse dado não está aqui na planilha, mas a turma pode passar para vocês depois. Se a gente abrir esse dado de seguro de vida, a gente vai ver que o vida em grupo cresce mais ou menos 8%, mas o vida individual está apresentando crescimentos bem mais altos, da ordem de 20%. A Récia ou a Bia aí podem me dar o número exato de crescimento de seguro de vida individual. O que mostra, né, um aumento da procura pelos produtos de vida individual e provavelmente como um processo de aumento de conscientização da importância da proteção à renda da família, especialmente depois do grande evento da pandemia que nós tivemos. Então, eu só queria fazer esse comentário antes de entrar no tema do IOF, que é um tema um pouquinho mais espinhoso, né? Vamos lá. Bom, falando do IOF, né, acho que todos aqui acompanharam, mas eu vou fazer uma recapitulação, vou recapitular rapidamente os eventos, né, de decretos. Nós tivemos lá em 22 de maio, fomos pegos de surpresa com a imposição de um IOF de 5% nos valores nominais de aportes em VGBL. Inicialmente, esse valor era essa alíquota era imposta sobre valores acima de R$50 mil. Depois, isso mudou para R$600 mil ao ano, né, sendo que começou em 2025, para meio ano, R$300 mil, e a partir de 2026 vai ser R$600 mil ao ano. Ou seja, aportes em VGBL. Vocês se lembram, isso foi para o STF, que manteve a constitucionalidade dessa cobrança, e a cobrança lá em 16 de julho, ela ficou então definida dessa forma. Então, na prática, né, as pessoas que esse ano, durante o segundo semestre de vigência do decreto, fizeram aportes acima de 300 mil, seriam taxados na contribuição do principal, não no ganho de capital. Isso é muito importante que fique claro, em 5%, e a partir do ano que vem, R$600 mil na somatória das contribuições que o participante faça em todas as instituições, em todas as entidades de previdência. Valores acima de R$600 mil sofrerão a imposição dessa alíquota de 5% no principal. Eu tô ressaltando essa questão da alíquota no principal, porque o VGBL já é um produto que paga imposto de renda sobre ganho de capital. Aliás, é um produto que, por incentivar o longo prazo, ele tem um regime de tributação próprio, né, que permite ao cliente a escolha do regime de tributação, mas que na opção do regime de tributação que favorece o longo prazo, que chega a uma tributação de 10% sobre o ganho de capital depois de 10 anos da contribuição, ele tem uma característica que os primeiros 2 anos, essa tributação é de 35% sobre ganho de capital, que é a maior tributação sobre ganho de capital que existe em produtos de acumulação, em qualquer tipo de produto de poupança ou de acumulação de recursos. Então, esse é um primeiro comentário. O segundo comentário é manifestar, né, que, conceitualmente, nós continuamos discordando da incidência desse imposto, porque é um caso único. Não existe outro produto destinado à acumulação de recursos no Brasil que sofra
uma tributação sobre o valor aportado, sobre o valor depositado, né? Muito menos, né, quando a gente considera que nós estamos falando de um instrumento previdenciário de acumulação destinado ao longo prazo, né, a uma poupança, a formação de uma poupança de longo prazo, né? E se somando a isso, o fato de que esses recursos eles já sofreram tributação em algum momento, né? Na origem, os recursos que estão sendo depositados, eles já foram tributados, seja porque eles são fruto de um salário, seja porque eles são fruto de uma venda de imóvel, seja porque eles são fruto de uma acumulação em FGTS ou mesmo herança. Então, nós precisamos deixar claro, né, que a natureza da cobrança desse imposto sobre um produto destinado à acumulação de recursos, à formação de poupança de longo prazo, é totalmente descabida. Então, dito isso, né, eu quero fazer um outro comentário, né, porque a gente ouviu falar muito de que o objetivo dessa medida seria pegar os clientes chamados de super ricos, né, ou os cidadãos chamados de super ricos. E quando a gente analisa o histórico de aportes acima de 600 mil feitos na última década, nos últimos 10 anos, nós fizemos essa análise, 78% dos aportes acima de 600 mil feitos nos últimos 10 anos, eles foram feitos uma única vez. Eles não foram feitos recorrentemente ao longo de 10 anos. Eles foram feitos uma única vez num período de 10 anos. O que reforça a nossa tese de que esse decreto ele alcança pessoas de classe média que, seja porque resgataram um fundo de garantia, seja porque venderam um imóvel, seja porque decidiram fazer uma realocação de investimentos de curto prazo para uma poupança, para um produto de previdência privada destinado ao longo prazo, né? Todos esses clientes, nitidamente de classe média, né, eles estão alcançados também por essa medida, né? Então, eu queria começar com essa declaração, né, porque penalizar o cliente, o cidadão, por ter uma atitude previdente em relação ao seu futuro, me parece bastante contraditório, né, num país que tem uma taxa de poupança tão baixa e que especialmente precisa criar uma cultura de poupança de longo prazo. Bom, dito isso, os números são os números, né? Pode passar. Nós tivemos uma queda quando a gente compara o acumulado. Aqui já é a projeção, né, Bia? Aqui já é a projeção para 2025. Então, nós projetamos uma captação de 143,4 bi para esse ano, contra uma captação de 177,9 bi do ano passado, portanto, uma queda na arrecadação de 19,4%, e decorrente, basicamente, dessa medida. Naturalmente, aqui tem um esforço muito grande agora do mercado para esclarecer a natureza e o alcance da medida, né, porque, num primeiro momento, a gente percebe uma paralisação das decisões de investimento
em poupança previdenciária, inclusive pela falta de entendimento das regras, né? A incerteza, a insegurança regulatória é muito grave em um produto de longo prazo, né? Então, todas as casas e a própria federação, com o apoio da confederação, nós estamos fazendo um trabalho muito grande de informação e de esclarecimento das medidas, né? Mas, naturalmente, vai existir esse impacto dentro desse ano. O próximo slide. É isso, né? Não tem muito mais o que dizer. Então, basicamente, essa é a mensagem. Eu queria também terminar dizendo o seguinte, que essa medida do IOF, ela veio na contramão de uma série de mudanças regulatórias bastante positivas que vinham acontecendo para o mercado previdenciário, né? Nós tivemos, em 2024, um novo marco regulatório dos planos PGBL e VGBL, via uma resolução CNSP, que modernizou todo o formato de renda do sistema previdenciário, instituiu a possibilidade da adesão automática em planos empresariais. Nós tivemos uma lei que está começando a vigir agora, inclusive, que é a possibilidade de oferecer as reservas de previdência como colateral e garantia de empréstimos bancários, né, que é muito positiva. Por quê? Porque tem uma tendência de reduzir o resgate prematuro e de baratear o crédito em função do oferecimento de uma garantia de boa qualidade, né? Tivemos também a mudança do momento da opção do regime de tributação, que deixou de ser no momento da contratação do plano e passou a ser no momento do recebimento do benefício. Estamos muito otimistas em relação à aprovação de um novo produto, que é o seguro de vida universal. Ou seja, nós vínhamos de um ambiente de mudança de arcabouço regulatório altamente positivo para o fomento da poupança de longo prazo, e isso foi interrompido por essa medida do IOF. Diogo, é o que eu tenho a dizer. Eu passo a palavra de volta a você. Ok, obrigado, Edson. Bom, a gente abre para perguntas. Temos aí uma primeira já, que é do William Anthony, do Universo do Seguro. Já levantou a mão. Você não ouve, William? Ele não nos ouve. Alguém mais na sequência que a gente passa o bastão? Rita de Cássia. Rita, vai que é tua. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, mas não vendo. Tá, tô com problema na câmera. E não é mentira. Pessoal, bom dia, obrigado pelo tempo de vocês. Vamos lá, eu queria saber, especificamente para rural, quando que vocês acham que as coisas podem começar a mudar? Assim, eu estou perguntando porque a gente já viu alguns pequenos sinais de recuperação em algumas empresas, queria saber de uma expectativa no geral. Quando é que vocês acham que pode ter uma recuperação do que a gente vê esse ano? Obrigada. Ô, Rita, a gente acredita que a proposta orçamentária para 2026, ela retorna o valor, né, anterior do seguro rural. Então, a gente tem uma expectativa para 2026 de retomar a normalidade dentro do programa, né, do governo para o seguro rural. Então,
isso, né, a gente acredita que volta ao normal. E no Congresso, a gente tem em tramitação um projeto de lei de autoria da senadora Tereza Cristina, que cria duas alterações importantes para o seguro rural. A primeira, né, que tem a ver com essa questão orçamentária, é que ela torna os recursos do seguro rural incontingenciáveis, ou seja, o que for colocado no orçamento, né, seria realmente aplicado para os produtores rurais. E a outra é que ela cria o fundo, né, de estabilização do seguro rural, que vai permitir uma dinâmica mais estável do seguro rural ao longo do tempo, né, permitindo, digamos assim, que a gente tenha um colchão de absorção de perdas em anos muito ruins. Então, isso vai estabilizar o custo do seguro rural e vai deixar, digamos, os clientes mais habituados a um certo valor, vai ter assim, uma adesão maior no produto, porque não vai ter variações, né, muito grandes de um ano para o outro. Então, acho que para 2026 a gente tem uma expectativa, né, né, normalização do produto, e se tiver a aprovação desse PL, né, começa a abrir aí perspectivas para o futuro mais positivas para o seguro rural. Pergunta é da Denise Bueno, agora. Oi, gente, bom dia. O Edson falou sobre perto de lançar o Universal, né? Finalmente está perto mesmo? Vai acontecer? Você acha esse ano? Como tá? A gente está otimista, Denise, de que vai ser emitida uma nova resolução que torna mais clara a tipificação tributária do produto e, em sendo publicada, essa nova resolução, nós aí vamos precisar partir para a regulamentação infralegal, tanto do ponto de vista de SUSEP como de Receita Federal, mas nós estamos otimistas. É o que eu posso te dizer, né? Quer dizer, a gente não tem controle sobre os prazos e os tempos e movimentos de uma regulamentação infralegal, mas eu acho que a gente está num bom momento em relação à possibilidade de lançamento do Vida Universal. Pergunta agora é do Antônio Penteado. Olá, Antônio. Minha pergunta vai para o Edson, porque o Diogo, outro dia no podcast, já me respondeu mais ou menos ela. Ô, Edson, não tem jeito de tentar retomar a conversa com o governo e explicar que eles estão dando um tiro no pé e perdendo bilhões de reais em títulos públicos que eles vão deixar ou vão passar a ter mais dificuldade de colocar no mercado? A gente é brasileiro, né, Nico? Então a gente não perde a esperança nunca. Nós vamos continuar tentando, sim. Nós já tivemos várias conversas e usamos muitos dos argumentos, né, que a gente apresentou aqui e muitos outros. Eu acho que o que está ficando claro é que esse impacto na receita, naturalmente, ele não vem simplesmente das pessoas que fariam aportes acima de R$600 mil. Ela vem também da incerteza e da insegurança regulatória que se gera, né? E a perda da arrecadação, né, além de implicar numa perda, numa redução da nossa capacidade de financiamento da dívida pública, né? Você sabe que o setor segurador é responsável aí por algo entre 13% e 14% do financiamento da dívida pública, sem contar a previdência fechada, estamos falando só do previdência aberta e setor segurador. Além disso, se havia algum tipo de expectativa arrecadatória com essa medida, é óbvio que essa arrecadação não virá, porque a queda do volume, ela mostra que as pessoas não estão dispostas a pagar esse
esse imposto sobre o principal. Então, nós vamos continuar tentando, nós jamais desistiremos, né? Mas, nesse momento, o que está vigindo é a última versão desse decreto, e é com isso que nós estamos trabalhando nas projeções que nós estamos fazendo. Tem pergunta do Nicolas. Bom dia, Nicolas. Bom dia, gente. Minha pergunta é para o presidente Diogo. Diogo, como você falou, tem uma visão, né, futura sobre uma normalização do seguro rural com a tramitação, né, que vem sendo seguida na Câmara, mas tem uma conversa por parte da CNSEG com as seguradoras de uma criação de produtos para enquadrar, um plano de enquadrar esse médio e pequeno produtor para ele não ficar de fora, ou até uma conscientização para ele optar por um seguro, por mais que tenha uma dificuldade financeira? Obrigado, gente. Nicolas, a gente tem conversado, na verdade, com a Confederação Nacional, né, do Agronegócio, a CNA, com a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e né, e outras entidades também, a Sociedade Rural Brasileira, várias entidades né, ligadas ao agronegócio. Agora, e as próprias seguradoras fazem esse trabalho, né, de divulgação, de abordagem com os produtores e com os bancos. O problema é que esse pequeno produtor rural, ele realmente tem uma situação financeira muito apertada, né? Esse não é, né, o grande, né, produtor, o grande agronegócio que a gente vê, né, nas estatísticas dos números, né? Esse é um produtor que, né, tem, né, uma parcela do trator para pagar, uma parcela da colheitadeira, né, uma parcela dos insumos, do investimento, etc. E ainda tem, né, as despesas da família e da manutenção da propriedade. Então, o orçamento desse produtor é um orçamento muito apertado. Então, quando o governo não dá esse apoio, tem um efeito também, psicológico, parece que, entendeu? Vai ter um certo contágio aí, e esse cara acaba optando por não fazer o seguro, o que é uma decisão, né, completamente equivocada, porque esse produtor ele já tem, né, um comprometimento muito grande e qualquer perda de produção afeta, né, de uma maneira muito forte a vida desse produtor. Então, a gente tem feito esse trabalho de divulgação, de conscientização e tudo mais, mas pesa muito nessa conta a situação financeira desses produtores, que já é bem complicada. Denise está com a mão, cara. Denise? Você ainda tá ou já foi? Não, posso de novo? Eu vi que não. Pode. Quanto ao início da lei de seguros, né, do marco legal, isso vocês estão prevendo alguma coisa nessa projeção? Ou vão deixar só para 2026? Não, mas Porque, na a gente vai verdade, deixar. teve um boom, né, Porque a renovação. lei só entra em vigor agora em dezembro, né? Então, assim, qualquer impacto da lei seria reduzidíssimo ainda esse ano. Mas eu te antecipo, Denise, que eu não vislumbro nenhum impacto significativo, né, da implementação da lei do seguro em termos de, né, mercado como um todo. Né? Os impactos da implementação dessa lei são muito mais operacionais. Então, as empresas, né, estão fazendo alterações, né, alterações de clausulado, alterações de material de divulgação, né, alterações de questionários, de uma série de questões operacionais. Mas eu não acredito que essa lei vai trazer nem mais nem menos mercado para o setor de seguros no curto prazo. A expectativa é que, ao longo do tempo, ela gere, né, uma litigiosidade menor no setor e que isso, de certa maneira, deixa o consumidor mais atraído pelo tema do seguro. Mas, assim, a curto prazo eu não vejo grandes impactos. Penteado? Edson, só para completar o parágrafo do artigo,
Vocês, por acaso, fizeram uma conta de quanto o governo vai deixar de arrecadar e quanto o governo vai deixar de colocar de título público? Não diretamente, não. Nós estamos trabalhando agora, Nico, com os dados, né, desse segundo semestre. A gente vai ter uma maior clareza dos impactos para a gente poder, inclusive, fazer as projeções de 2026. Então, com base nesse pequeno histórico, né, eu acho que nós vamos ter condição de fazer essas projeções com, enfim, uma regressão muito pequena, mas com algum tipo de sustentação histórica, né? Então, nós estamos, nesse momento, esperando o fechamento do ano para poder fazer essas projeções para 2026. Obrigado. Pergunta da Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Oi, alô, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Sim. Rosana. Bom dia, pessoal. Bom dia. Queria saber um pouco, quer dizer que é o IOF que é o principal fator para vocês revisarem para baixo as projeções, né? Ou tem algum outro fator, como a desaceleração do crescimento, a taxa Selic é 15%, no caso, e de alguma ou qualquer outro fator que esteja relacionado à piora no desempenho do mercado. E eu também queria saber, vocês vão passar as apresentações, né? Porque eu precisava daquele quadrinho lá das revisões, porque eu não consegui Certamente. anotar. Não, certamente, Rosana, também, você vai receber a apresentação. e eu queria também saber o peso do VGBL dentro do mercado como um todo, né? Essa queda, quanto que ele representa dentro do total? Porque eu estou com dificuldade de pegar aqui o total. Clóvis, coloca de volta a tabela que tem lá os valores nominais. Ali você consegue perceber. Assim, de cabeça, eu tenho a impressão que é mais ou menos 25% do setor segurador, né, o VGBL. Uma coisa perto disso. Mas, assim, respondendo, então, Rosana, basicamente é o IOF, não, né, os outros fatores todos estão positivos no mercado, os outros ramos todos estão crescendo. Os únicos ramos que estão com crescimento negativo são o VGBL e o rural, né, e em ambos, né, a causa principal é decisões do governo, né? Então, você vê aqui, ó, o setor segurador sem saúde, né, em 2024, teve uma arrecadação de 435 bilhões de reais e disso 180, basicamente, né, é o VGBL. Então, mais ou menos 30%, né, um pouco mais de 30%. Né, da arrecadação do setor é o VGBL. Então, é altamente relevante e por isso que ele puxa, né, a média geral para baixo, né, por conta da magnitude que esse produto tem dentro do mercado de seguros hoje. E para completar a resposta da primeira parte da tua pergunta, os impactos que a gente calcula, eles são diretamente decorrentes da introdução do IOF, sim. Não tem nenhum outro fator que esteja prejudicando ou restringindo o crescimento do mercado de previdência, especificamente do VGBL. Para você ter ideia, a gente só teve um retrocesso e de magnitude menor do que esse, e por um prazo muito mais curto, que foi por 2 ou 3 meses, durante a pandemia. Então, nos últimos 10 anos, nós não tínhamos tido, apesar de todas os diferentes momentos de crises econômicas ou ambientes ou contextos, né, conjunturas econômicas que nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos, tirando 2 ou 3 meses da pandemia, nós nunca tínhamos tido
um recuo ou uma desaceleração, melhor dizendo, no ritmo de arrecadação do VGBL, da magnitude que nós tivemos depois do IOF. Sem mais perguntas? Ok, obrigada. Eu vou só quebrar o protocolo aqui, até para a gente terminar em alto astral, Diogo. Para quem está acompanhando aí o dia a dia da CNSEG, sabe que a gente vai ter a Casa do Seguro em novembro, já é uma realidade, onde teve a festa de lançamento, o Diogo teve lá em Belém, pegou de madrugada o avião, já está em Brasília. Esse foi um sucesso, quase 300 pessoas nessa inauguração. E aí eu passo a palavra para o Diogo para ele poder arrematar esse final aqui com essa mensagem, com, enfim, o que a gente está preparando para a Casa do Seguro. Aqueles que não tiverem oportunidade de estar conosco em Belém, pode acompanhar toda a programação ao vivo pelo site, pelo YouTube, pelo site da CNSEG, mas a programação online vai estar dos debates, vai estar sendo transmitida pelo YouTube da CNSEG, dentro do canal da Casa do Seguro. Então, a gente também vai compartilhar muito desses conteúdos com a imprensa, para que vocês tenham oportunidade de saber o que está acontecendo, mas daí, das redações da casa de vocês, é possível também assistir aos 11 dias de debates que a gente vai ter por lá. Mas, Diogo, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que a gente anunciou na coletiva do ano passado e ele está efetivamente se concretizando agora. Diogo, desculpa, só para eu não te interromper depois, eu também tenho chefe, todo mundo tem chefe na vida, né, gente? Então, eu tenho uma reunião com a minha chefe agora às 11 e eu vou precisar sair agora. Então, eu agradeço aí a presença de todos e fico à disposição se vocês precisarem de algum esclarecimento adicional, tá bom? Desculpem a minha saída prematura aqui. Obrigado, Edson. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, na verdade, assim, a mensagem é positiva, no geral. Como eu disse, o setor segurador está indo muito bem em todos os ramos por motivos sustentáveis, que tem a ver muito com ações das empresas, do sistema CNSEG de representação, tem a ver com uma dinâmica, né, dentro da economia brasileira também, que, né, a gente tem tido um crescimento continuado da renda, né? Então, assim, o cenário é muito positivo para o setor de seguros e salvo esses dois problemas aí que não tem a ver com o setor de seguros, são decisões externas, né, e que certamente tem um impacto, mas que também, a partir daqui, volta a rota de crescimento, né, normal também do setor. Então, eu queria deixar essa mensagem muito positiva, né? Tem um gosto, como dizem os ingleses, né, bittersweet, né, meio doce, meio amargo, mas assim, na verdade, né, olhando o conjunto, olhando o filme, a mensagem é super positiva e que o setor de seguros está, né, numa rota de crescimento sustentável, né, e vai continuar. E sobre a Casa do Seguro, muitos de vocês já conhecem o projeto, é uma iniciativa da CNSEG, né, que visa basicamente colocar o setor de seguros dentro da agenda global de sustentabilidade, onde, né, é mais merecido, né, do que o setor seguro é plenamente merecido estar. Então, isso tem produzido grandes impactos, grandes resultados, né? Os documentos hoje que são produzidos pelos negociadores brasileiros, principalmente pelo presidente da COP, pelo G20, todos já começam a incluir o tema do seguro dentro das discussões, né, da COP. E a Casa do Seguro vai ter uma programação muito completa, com um foco não no setor de seguros, mas na contribuição do setor de seguros nos mais diferentes setores da economia brasileira. A lógica não é falar de seguro para seguro, a lógica é falar como que o seguro impacta outras atividades e outras agendas. Então, cada dia da Casa do Seguro tem um tema específico. Tem um dia do agronegócio, um dia de indústria automotiva, um dia de infraestrutura, um dia
né, de cooperativismo, né, então assim por diante. Um dia de finanças sustentáveis junto com, né, nossos parceiros. Cada dia desses tem, né, parceiros, né? Um dia que vai ser muito interessante vai ser o dia das cidades resilientes, que a gente está fazendo junto com a ANM, Associação Nacional dos Municípios. Então, assim, fica aqui mais uma vez o convite para vocês acompanharem, quem puder ir a Belém, será muito bem recebido, muito bem-vindo na Casa do Seguro, e quem não puder, dá uma olhada pelo YouTube, tá bom?